Amém, paz. Vocês estão aí? Estão acordados? Tomaram café já? Amém? Nessa manhã a gente louva e agradece ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem gerado na nossa vida. E realmente, como o pastor falou, né? É muito bom poder congregar com vocês. Quando a gente esteve aqui, quando a gente veio para cá, a gente foi muito bem recebido. E hoje poder estar nesse lugar é muita honra, né? O pastor perguntou, você está tremendo? Não. Mas assim, a gente tem muito temor, né? Pela palavra, por estar nesse lugar, porque a gente sabe que é um lugar de responsabilidade, né? Então, para a gente começar aqui, eu queria ilustrar uma história com vocês aqui. E uma história de um homem, né, que um dia ali caminhando na areia, ele está caminhando, e ele começa a caminhar com Deus. Ele começa a caminhar com Deus. Nesse processo de caminhada com Deus, ele aceita a vida de Deus, né? Ele aceita caminhar com Deus. E ele tem sonhos, né? Ele tem sonhos, e para cada cena dos sonhos que ele tem, para cada cena dos sonhos que ele tem, ele vai vendo que vai ficando mais complicado a caminhada. Ele vai vendo que vai ficando mais complicado caminhar, ele vai vendo que vai ficando mais difícil. E cada cena que ia acontecendo, ficando mais difícil, no final ali já das cenas que ia acontecendo, ele percebe que sempre que ele ia passando por essas cenas, tinha 2 pares de pegada na areia, né? Alguns vão identificar essa história. Eu estou contando de uma forma diferente, mas alguns vão identificar essa história. Então, ele sempre vê que há 2 pares de pegada na areia quando ele começa a caminhar, né? Quando ele começa a caminhar com Deus, ele vê. E mais para o final das cenas da vida dele, ele percebe que há apenas 1 par de pegada na areia. E ele questiona Deus. Ele fala, Deus, por que agora, no final de tudo, o Senhor falou que sempre estaria comigo? O Senhor falou que ia sempre estar do meu lado, se eu aceitasse caminhar com o Senhor, se eu aceitasse seguir os seus passos, o Senhor sempre estaria comigo. Por que agora, no final, o Senhor me abandona? Né? E o Senhor vira para ele e fala, meu filho, eu nunca te abandonei. Sempre que você viu 1 par de pegadas na areia, eu te carreguei no colo todo esse tempo, né? Essa é uma história que faz menção ao que a gente vai meditar, algo que Deus trouxe ao meu coração e que trouxe ao coração de vocês hoje nessa manhã, que vai trazer o coração de vocês nessa manhã, né? Quem vive com Deus não se precipita, pastor. Quem vive com Deus confia. E essa história tem tudo a ver com confiança no Senhor. Essa história tem tudo a ver com confiar. Essa história tem tudo a ver com a gente depositar o nosso coração nele e saber que Ele é quem faz todas as coisas, né? Amém? A gente vai começar lendo o texto em Juízes 11, a partir do versículo 29 até o 40. Essa história vai falar sobre um guerreiro, sobre Jefté. Quantos aqui conhecem Jefté? Vai falar assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20
cidades ao todo. E até Abel-queramim foi uma grande derrota, né? Foi uma grande derrota, foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser causa da minha ruína, porque fiz um voto com o Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que você fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: Que me seja concedido isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consistiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. A fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homens. Alguns daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté. Todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Amém? Vamos orar então, pedir a Deus para revelar ao nosso coração o que Ele tem para falar conosco através dessa palavra. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer a revelação de tudo isso que o Senhor já falou ao meu coração, de tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração dos seus filhos, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor quebrante o coração de cada um para entender, que o coração deles esteja sensível para tudo que o Senhor tem a ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto muito forte, né, que fala sobre um voto que Jefté fez com o Senhor, um voto que ele fez. E para a gente entender o texto, né, para a gente entender o contexto desse texto, Jefté, ele foi um soldado, né, ele foi expulso da sua família, ele foi expulso da sua casa, ele foi expulso ali pelos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de uma prostituta, então os irmãos o expulsam. Mas ele tinha habilidade, ele era alguém muito habilidoso. E então Jefté é expulso ali, os seus irmãos, com o tempo passar, os seus irmãos ali, nesse ciclo vicioso que Israel vivia, de derrota, vencia, se derramava na presença de Deus, era derrotado, e Deus vinha com provisão de novo e livrava o povo, né? Isso que acontece no livro de Juízes. Sempre que o povo estava passando por perrengue, Deus levantava um novo juiz para poder livrar o povo. Deus sempre levantava um novo juiz. Então, Jefté vai embora quando seus irmãos o expulsam. E acontece que ele vai morar com os levianos. A Bíblia vai falar que ele vai morar com os levianos, que eram na época os piratas, que eram na época ali os ladrões, eram pessoas de má conduta, né? E Jefté, quando seus irmãos o chamam para poder fazer parte lá, para vencer os amonitas que estavam aterrorizando o povo, que estava aterrorizando ali o povo de Israel, Deus já fala: ó, eu vou dar vitória. Deus já tinha garantido a vitória para eles. Mas Jefté fala
Jefité aceita aí. Ele aceita aí, mas ele impõe uma condição. Ele fala: eu só vou se a partir de hoje eu for o líder de vocês. Se a partir de hoje eu for o chefe de vocês, eu vou. Eu vou sim. Eu aceito a proposta de vocês de poder lutar. Então Jefité vai, né? Jefité vai e luta. E realmente Deus dá a vitória, porque Deus sempre dava vitória para o povo de Israel. O povo de Israel sempre foi vitorioso. O povo de Israel, eles nunca perderam, a não ser quando a ira de Deus vinha sobre eles e Deus os entregava na mão dos inimigos. Deus os entregava, mas em si o povo de Israel era vitorioso. Até hoje o povo de Israel é vitorioso. E ali a gente vê uma falha em Jefité, porque ele fez um voto precipitado. Ele fez um voto precipitado com Deus, um voto que Deus não chamou ele para fazer esse voto, Deus não pediu esse voto a Jefité. Deus já tinha garantido a vitória a ele. Deus já falou: a vitória é sua, a vitória é do povo de Israel. Eu vou entregar aquele povo dos amonitas nas mãos de vocês, e a vitória é de vocês. Mas Jefité decide fazer um voto. Jefité decide fazer um voto. Por que Jefité decide fazer esse voto? Por falta de conhecimento. Jefité não conhecia. Mesma coisa eu pegar alguém lá fora e trazer para poder ser o governador. Jefité não sabia, Jefité não conhecia. Jefité não sabia as leis, Jefité não conhecia, que em Deuteronômio já vai falar que era condenação, era condenado julgar, fazer holocausto com pessoas humanas. Em Deuteronômio fala sobre isso, né? Que não poderia fazer sacrifício com humanos. E Jefité deixa ser influenciado pela cultura dos pagãos, que junto com ele sacrificavam humanos. Ele se deixa ser levado pela cultura do seu tempo. Ele se deixa ser levado pela cultura daquele povo. Por se precipitar, perde sua única filha. E às vezes Deus não chamou ele para fazer isso. Não era isso que Deus tinha para a vida de Jefité. E a gente traz isso para a nossa vida, e a gente traz isso para a nossa realidade, e a gente vê o quanto que a gente faz votos errados, o quanto que a gente pede algo errado, o tanto que a gente coloca algo em Deus errado, e mesmo assim, Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, assim como Ele é com Jefité. Jefité precisava mesmo sacrificar a sua filha, sendo que Deuteronômio, um livro antes, 2, 3 livros antes, fala que era condenação. Não precisava Jefité ter feito aquilo. Jefité poderia muito bem ter falado: não, eu não vou fazer. Eu não vou sacrificar. Deus não ia fulminar a filha dele, Deus não ia fulminar Jefité se ele escolhesse não sacrificar a sua filha. Deus não ia fulminar Jefité. Mas essa era a cultura do tempo dele. Essa era a cultura do tempo que ele vivia. E a gente, trazendo para a nossa realidade, o primeiro ponto que eu falei, quando ele aceita, né? Quando ele aceita ir ali lutar pelo povo de Israel, ele impõe a condição de ser o chefe. E a gente, muitas das vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, pastor, a gente impõe a nossa condição. Eu só vou ministrar na Valentim se acontecer isso na minha vida. Só se o pastor fizer isso por mim, né? Só vou ministrar na vida de alguém, só vou orar pelo Cláudio se Deus fizer algo por mim. E a gente começa a impor condições para Deus. A gente começa a impor condições que você não entendeu, então, o que realmente é viver com Deus. A gente precisa realmente entender o que é ter uma vida com Ele. Eu até escrevi aqui, quando Deus te der um chamado, não queira negociar ou inventar em cima da visão dele. Nossa visão é sempre limitada.
A nossa visão ela é sempre limitada. A visão de Deus, ela vai além. Se Deus está te chamando, se Deus está te dando a oportunidade para fazer parte do exército dele, isso é um privilégio para a gente. Isso é um privilégio para mim, ser chamado aqui para poder ministrar uma palavra no coração de vocês. Isso precisa ser um privilégio para mim. E Jefité não viu isso como privilégio, ele viu isso como vantagem. Ele viu isso como algo que ele poderia tirar vantagem. Ele falou, agora eu vou às forras. Meus irmãos me expulsaram da minha casa, agora eles estão precisando de mim. Eles me expulsaram de lá e agora eles querem a minha ajuda. Então, eu vou tirar vantagem disso. Eu vou tirar vantagem de tudo que eles fizeram comigo. Às vezes Deus, Às vezes Deus já falou com você. Que a gente precisa criar, que a gente não precisa criar um plano B. E a gente muitas das vezes tenta criar um plano B. Assim como Jefité tentou ir lá negociar. Na palavra vai falar que Jefité tentou ir negociar primeiro com o rei lá dos amonitas, que estava perturbando o povo de Israel, estava lutando, estava matando. Ele tentou ir lá e negociar, ele tentou ir lá e trazer um acordo de paz, mas não teve acordo. O rei falou, não tem acordo, eu não quero fazer acordo com vocês, e o único jeito que tem é vocês virem tomar a terra. Vocês vão ter que vir e lutar contra nós. É o único jeito para vocês. E Deus deu a vitória. Deus deu a vitória para Jefté. Muitas das vezes a gente erra em tomar decisões nas nossas vidas, conhecer a palavra de Deus e a promessa que Ele tem para nós. Por não conhecer a palavra, por não ter o entendimento daquilo que Ele tem para nós, Cláudio, muitas das vezes a gente erra. Muitas das vezes a gente erra por não conhecer. Mas Deus tem graça, Mas Deus tem graça e derrama naqueles que buscam. Deus tem graça ainda naquele povo. Às vezes, tudo que eu falei aqui, poxa, então Jefité não teve graça. Então, Jefité foi alguém que viveu, ganhou ali a guerra, mas e a graça de Deus na vida dele? Ele perdeu a filha, ele perdeu a única herança que ele tinha, ele perdeu o único herdeiro que ele tinha, que era filha única. Mas Deus tem graça em Jefté. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 foi o que eu falei acima. A gente erra, pastor, por não conhecer. A gente erra por falta de conhecimento. Jefté errou por falta de conhecimento. Não porque ele seguia o povo pagão. Tudo isso influencia, Se você anda com um pastor, você vai ser influenciado pela cultura do pastor. Mas se você anda com um marginal, com um traficante, você vai ser influenciado pela cultura dele. Não tem jeito. É assim. Então, Jefté, ele estava andando com os levianos, ele estava na cultura dos pagões, então o que ele sabia era aquilo. Sobre o holocausto, ele entendia daquela forma. E ele falou, a primeira pessoa que sair da porta, eu vou sacrificar. Mas na mente dele, o que poderia estar passando? Na hora que eu chegar, vai sair o empregado, vai estar na porta lá um servo, limpando o meu quintal, vai estar, vai sair minha sogra pela porta. Alguma coisa passou na cabeça dele. Mas a primeira pessoa que vem de encontro, a filha de Jefté, a filha dele. E eu fico imaginando a dor que ele sentiu no coração, quando vem a filha de encontro, quando vem a filha o abraçar, feliz pelo pai ter ganhado uma guerra, feliz pelo pai ter acabado de vencer. Mas acontece que é isso que eu li em Mateus aqui, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo perece. Em outras palavras, em outras traduções, falam que o povo perece do conhecimento de Deus. O povo perece por falta do conhecimento.
Gente, isso é muito forte. A gente perece, a gente falha, a gente às vezes erra, a gente às vezes toma decisões precipitadas por falta de conhecimento de Deus. Isso que aconteceu na vida de Jefté. Isso acontece na vida de Jefté. Mas Deus tem graça na vida de Jefté. Deus viu graça no povo de Israel mais uma vez. Deus ouve mais uma vez o clamor do povo. Deus levantou mais um juiz. Deus levantou Jefté como juiz. Pelo clamor do povo. Se você ler no capítulo 10, a gente está trabalhando no 11, mas se você ler o capítulo 10, você vai ver que o povo já estava clamando: Deus, nos livra mais uma vez, Deus, nos dá a vitória, Deus, a gente não aguenta mais, Deus, a gente tem misericórdia da gente. O povo está clamando ali, e Deus levanta Jefté. Deus não retém um coração quebrantado, Deus não retém a vitória quando a gente se quebranta. A palavra de Deus fala isso, né? Que Deus não pode, Deus não aguenta ver um coração quebrantado, Ele não aguenta ver um coração apaixonado por Ele. Ele se quebranta, Ele se rasga ali, como um dia Ele fez em Nínive, né? Ali quando Ele pede para Jonas, né? Jonas ia até lá, e ele já estava para falar: ó, vai, que fala com eles que eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Mas ele tem misericórdia, porque o povo se quebranta. O povo se quebranta e ele não resiste. Deus levanta um improvável. Assim como ele fez com ele, ele faz com a gente também. E assim como o pastor falou, né, aqui, alguém que está aqui com a gente ama, é um menino que tem de Deus. Mas esse menino que está recebendo de Deus, está conhecendo agora de Deus, foi um menino que um dia foi um leviano. Foi um menino leviano, que vendeu droga, que fez tudo que vocês sabem, acho que todos vocês conhecem, né? O testemunho meu de vida. E sabe que eu não era digno, não sou, né? A gente não é digno de falar do amor, de estar na presença de Deus, mas Ele tem misericórdia. Ele ama quando a gente fala do amor dEle, Ele tem essa paixão. E quando a gente se apaixona pela paixão dEle, Ele fala: cara, estamos juntos, é eu e você, a gente vai falar do meu amor, eu vou usar a sua boca, e é isso que os anjos queriam fazer, mas a gente teve o privilégio de fazer. É isso que os anjos queriam vir aqui na terra e fazer, por negligência nossa, por negligência do próprio povo de Deus. O povo perece por falta de conhecimento, pastor. Deus não resiste a um coração quebrantado, assim como eu falei, né? Segundo a Pedro 3,18, vai falar assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Pedro está nos dizendo que a mesma graça que nos tirou do lamaçal de pecado, a mesma graça que tirou eu, que tirou você, pastor, do lamaçal de pecado, ela quer agora nos gerar crescimento. Ela quer nos fazer entender qual é os planos que Ele tem para a gente. Porque a graça, ela nunca para. A graça, ela nunca para de girar, ela é como uma catraca que sempre vai girando, girando, e de acordo com que você vai colocando graxa nela, ela aumenta o giro. A graça, ela nunca para de girar, ela aumenta a rotação do giro. Quando Ele vem nos tira do pecado, Ele vem devagarzinho, Ele vem limpando as suas feridas, devagar Ele vem tratando com você, devagar Ele vem te lavando, restaurando. Mas Ele nunca para. A graça, ela nunca acaba na nossa vida. Ela apenas aumenta. E 2 Pedro fala sobre isso. E é um texto que falou muito ao meu coração, quando eu estava meditando nele. Jefté foi considerado um líder do submundo.
um criminoso, um pirata de influência. Deus derramou graça sobre a vida dele. Usou para trazer a vitória ao povo de Israel. Cara, Jefité foi um líder do submundo. Imagina hoje um traficante, pastor, do morro. Ou, sei lá, alguém que tem influência lá fora. Alguém que tem influência no mundo mesmo, sabe, Felipe? Alguém que tem influência nas áreas lá fora. Jefité era esse cara. Ele tinha influência onde ele chegava, onde ele estava, ele era um influenciador. Ele arrastava a multidão. Todo mundo olhava para Jefité e falava, esse cara, ele é diferente. Esse cara, ele é diferenciado. E ele se tornava líder. Aonde ele chegava, ele se tornava um líder. Aonde ele chegava, ele era considerado. E ele era o líder do submundo, ele era o líder daqueles caras lá, que levianos, dos ladrões, né? Mas Deus viu graça nele. Deus olhou para ele e falou, não, eu quero te usar. Eu quero usar você como meu filho, eu quero usar vocês para vencer aquilo que meus filhos estão sofrendo. Eles não estão aguentando. Então eu preciso de um juiz. Não tem ninguém, Jefité. Não tem ninguém, eu não estou vendo ninguém hoje para poder levantar como juiz. Então vai e abençoa meus filhos. Mas temos visto que o nosso povo vive influenciado na cultura do nosso século, pastor. A gente vê que o nosso povo é totalmente influenciado pela cultura do século. Principalmente os jovens também. Não só os jovens, mas principalmente os jovens, que é totalmente influenciado pela cultura do mundo. Totalmente influenciado pela cultura que o sexo fora do casamento está tranquilo, que o dinheiro pode te influenciar, que não tem problema, o seu coração pode estar no dinheiro, que não tem problema. Tudo isso, a gente é influenciado pela cultura do mundo. Jefité, ele apenas sacrificou a filha porque ele foi influenciado pela cultura da época dele. A cultura da época dele era servir os deuses pagãos e sacrificar humanos. Eles sacrificavam humanos. E a gente, o que a gente tem sacrificado? O que a gente tem sacrificado que Deus tem visto e não tem se agradado? O que a gente tem feito? Isso é uma pergunta para a gente meditar. Mas temos visto que o nosso povo tem sido influenciado. Temos nos acomodado com muitas coisas. Não temos colocado a graça que gera conhecimento em prática. A gente não tem colocado essa graça em prática. A gente precisa colocar a graça em prática, pastor. A graça, ela é algo que ela não fica aqui estagnado como uma lagoa dentro de mim. É algo que eu coloco em prática, é algo que eu estou na rua, na padaria, eu estou transbordando graça na vida de alguém. Eu estou no mercado, eu estou transbordando graça na vida de alguém. Eu estou aqui na igreja, estou ministrando graça na vida de vocês. Estou trazendo uma palavra de graça sobre a vida de vocês. Então a gente precisa transbordar graça onde a gente anda. Onde a gente está, a gente precisa transbordar essa graça. Nossa vida chega um tempo onde vamos precisar acreditar e confiar e entregar as redes nas mãos de Jesus. Vai chegar um tempo que você vai ter que confiar, você vai ter que entregar, não tem jeito. Teve um dia, pastor, que eu cheguei em casa e ouvi o João Gabriel, que é o meu filho mais velho, ele estava para fazer 1 ano de idade, e eu cheguei, assim, estava bêbado, estava para lá de Bagdá. Cheguei, vi ele e falei assim, cara, não dá mais, para mim não dá mais. Meu filho vai crescer. Quem quer referência para ele? Se ele crescer e um dia fazer as mesmas coisas que eu faço, o que eu vou poder falar? O que eu vou poder falar de exemplo para ele? Mas se ele escolher, se um dia ele crescer e escolher, não é por negligência minha, não vai ser por negligência minha. A gente tem o poder de decisão. Assim como um dia Jefité decidiu sair, ele foi expulso da casa dos irmãos dele? Foi. Ele tinha
Ele tinha os problemas dele? Tinha, mas ele poderia ter feito a escolha diferente. Ele poderia ter falado com ele mesmo: não, eu vou trabalhar, vou viver a minha vida, vou alugar uma casa, vou ter minha família, vou viver tranquilo. Ele poderia ter feito essa escolha, mas ele preferiu ir morar com os levianos. Mas Gileade, o pai dele, às vezes não passou essa referência para ele. Não passou isso para ele. Porque ele tinha um pai bom. Ele tinha um pai que era referência para ele. Em Gálatas 1, 4, 5, fala assim: a qual entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja toda a glória. Amém. Jesus não precisa, pastor, que a gente acrescente nada nos planos que Ele tem para a nossa vida. Ele nos resgatou para que vivamos de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Ele não precisa que eu acrescente nada. Ele não precisa que nem eu, nem o Xandão, nem o Neto, ninguém acrescente nada naquilo que Ele tem para a gente. Ele já traçou um plano. Ele já traçou um destino para mim, para vocês, para cada um de nós que está aqui. Ele já traçou. Mas como tem sido esse plano? Como tem sido isso na vida de vocês? Como isso tem trabalhado? Chega de impor, né? Chega de improvisar. Chega de plano B. Chega de viver influenciado por outras culturas. Chega, pastor, não dá mais, né? Não dá mais para a gente viver influenciado por outra cultura, para a gente ter plano B em tudo aquilo que Deus tem para a gente. Deus quer que você viva de uma forma, mas você está esquivando daquilo que Deus tem para a sua vida. E um dia aqui, eu prostrado aqui, triste, ao ponto de sair da igreja e falar: vou voltar, não dá mais para mim. Foi aqui, ó, eu estava aqui. Um irmão nosso chegou e falou: fugir é pior que morrer. Quando ele me falou isso, eu não aguentei, eu comecei a chorar, eu deitei ali, porque fugir realmente é pior que morrer. Você vai fugir, e Deus falou claramente para mim: você vai fugir daquilo que eu já tenho preparado para você. Você vai fugir, você tem certeza que você vai fugir daquilo que eu preparei, daquilo que eu já planejei? Está tudo preparado, planejado, está tudo montado, meu filho. Você vai fugir? É pior que morrer. Então morre de uma vez. Não vai voltar para lá, para onde que eu te tirei, não. Não volta para o lamaçal de pecado, não. Pede para vir. E quando ele falou isso ao meu coração, eu falei: cara, realmente, é melhor eu pedir para ir embora do que eu voltar para onde que eu estava. Cara, e foi muito forte isso, pastor. Foi muito forte, foi onde me deu um choque de realidade. Eu falei: não posso fugir. Não posso fugir, não tem como. Eu estaria sendo covarde de viver tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração. Eu estaria sendo um covarde se eu fugisse. Tanta gente que me segue, tantos meninos que me olham como pai, como referência, tantos meninos, tantos jovens, né, amigos, que olham para mim e falam: cara, como teve jeito na sua vida. Tem jeito na minha também. Aí eu vou fugir. Jefité fez uma escolha e um voto precipitado. E você, qual escolha tem feito? A gente tem direito de escolha, pastor. A gente tem direito de escolha. Vocês têm direito de fazer a escolha de vocês. Vocês têm direito de vir aqui todo domingo de manhã e escolher só isso daqui. Escolher vir cá e escolher estar aqui só o domingo de manhã. Vocês têm esse direito. Mas vocês têm direito de ser insano na vida até o finalzinho da vida. Até o último segundo da vida de vocês, vocês têm a escolha de ser insano.
em conhecer a Ele, em transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Ontem a gente estava falando sobre isso, e eu falei, com meus meninos, eu admiro muito os primeiros, eu amo os primeiros, louvor antigo, os antigos, o pessoal, os primeiros que pagaram o preço, os que pagaram o preço para a gente hoje viver tudo que a gente vive. Se vocês não reconhecem, eu falei isso com eles, se vocês não reconhecer os primeiros, você vive achando que só isso daqui, só o worship é o que conta. Você vive achando que o worship é o que não é. Começou lá atrás, teve alguém que pagou preço, teve alguém que orou para que um dia o Ezinho estivesse aqui. Minha avó, meu avô. Teve uma geração passada, bem antiga, que um dia intercedeu para que um dia eu estivesse aqui. E eu honro, e eu amo, e eu escuto, e eu choro junto, e eu abraço. E eu vou ser sempre assim. E a gente tem esse direito de escolha, pastor. Nessa manhã, eu quero te convidar para você fazer uma escolha. Para vocês fazerem essa escolha. Tudo que vocês escutaram aqui sobre Jefté fez uma escolha. Ele venceu? Venceu. Ele foi um bom guerreiro? Foi. Teve graça de Deus na vida de Jefté? Teve. Teve intervenção de Deus em Israel? Teve, através da vida de Jefté. Mas ele ele precipitou. Ele fez uma escolha errada. E a gente, qual escolha a gente tem feito? Viva os planos de Deus e tenha uma vida abundante, ou viva tentando improvisar e seja escravo dos seus desejos falhos. Ou você vive uma vida abundante com Deus, ou você vai continuar sendo escravo dos seus desejos falhos. A gente precisa tomar essa decisão, pastor. A gente precisa entregar a nossa vida aqui, como um dia eu entreguei, e eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei me prostrar aqui e falar: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, para mim tá pesado. Para mim está difícil, para mim não está dando. Ou o Senhor fala alguma coisa comigo, ou eu vou sair. Não deu outra, eu pedi. E quando a gente pede, Ele fala mesmo. Quando a gente pede, Ele vem e transborda. E Ele falou, e às vezes a gente espera um carinho, mas às vezes Ele pode te dar uma confrontada. E Ele me confrontou, e eu cresci. E estou crescendo devagarzinho, com as referências que eu tenho. A menina chegou lá em casa esses dias, falou comigo: eu vou sair, vou parar. Eu falei com ela: sabe por que você quer parar? Porque você está olhando apenas para os meninos que são falhos, mas você não olha para as referências de Deus, para aqueles que já estão consolidados. Você não está olhando para esses. Você não está olhando para aqueles que realmente podem te colocar em uma postura. Jefté, ele venceu a guerra, mas ele não tinha alguém para olhar como referência. Ele não tinha alguém para olhar e falar: cara, eu quero ser igual a você. Pastor, eu quero ser igual a você. Amém? Nessa manhã, gente, escolham, tenham essa decisão. Tenham essa decisão no coração de vocês. Eu aprendo com vocês demais. Vocês aprendem comigo e a gente aprende junto. A gente cresce. A gente cresce junto. Eu tenho 25 anos só de idade. Eu ainda tenho muita coisa para viver. Mas fugir é pior que morrer. E eu não vou fugir daquilo que Deus tem para minha vida. Eu não posso parar. Amém?
Que Deus abençoe a manhã de vocês e que essa palavra possa ser implantada no coração de vocês. Amém?